Eu queria pedir um pouquinho da sua paciência nessa noite, porque o texto que a gente vai ler, ele é um pouquinho extenso, são um pouco mais de 20 versículos. Normalmente eu não costumo fazer isso, costumo usar porções menores, mas acredito que para a gente poder entender o contexto de tudo que a gente vai tratar aqui hoje, a gente fazer uma leitura de todo esse texto, do capítulo 16 do livro de Atos, do verso 6, nós leremos até o verso 33. Então, se você já achou, sentados mesmos, eu gostaria de ler com você. Atos 16, 6, diz assim para a gente: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados.
Até aí apenas. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos nos reunir na sua casa e de não estarmos aqui sozinhos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de que há um grupo de pessoas reunidas aqui, pessoas diferentes, com as suas experiências de vida. Cada um de nós chega a esse lugar carregando no seu coração, na sua vida, experiências tanto boas quanto não tão boas assim, mas são essas experiências que fazem que nós sejamos quem nós somos hoje. E o que nós te pedimos, Pai, é que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Nós bem sabemos que não apenas de pão temos necessidade, mas temos também necessidade da Tua palavra para a nossa vida. Então, que nessa noite não seja diferente. Assim como todas as outras vezes que a Tua palavra é exposta na Tua casa, que assim também o seja nessa noite, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Parece que aqui em cima é mais quente ou a garganta da gente seca com mais rapidez, ou é só o nervosismo mesmo pelo... Queridos, uma mudança de direção. Se você prestou atenção, nós começamos lendo um texto em que Paulo e alguns homens que o acompanhavam na sua segunda viagem missionária tinham um objetivo de ir para um lugar e acabaram sendo impedidos de ir para onde eles planejavam, e as escrituras dizem que Paulo recebe um sonho e acaba se dirigindo para um outro lugar. Bom, como você se sente quando a direção de um projeto seu, quando a direção de um trajeto para a sua vida que você estabeleceu, ela é alterada por alguém ou por alguma coisa que você não tem controle? Porque a verdade é, por mais singelo, por mais frágil que seja, nós gostamos de ter a sensação de que temos controle sobre as situações da nossa vida, quando, na verdade, nós não as temos. O pastor orou aqui por uma irmã, membro da igreja, que passou por um processo de cirurgia. E nós lá em Santa Cândida, recentemente, algumas semanas atrás, ficamos sabendo da notícia de uma irmã nossa lá que, viajando com a sua família, voltando para casa, passou mal no avião, voltando para casa, do aeroporto foi direto para o hospital, e já chegando no hospital já foi direto para a UTI, e uma bactéria tomou conta do organismo dela, e ela voltou para casa nessa último final de semana, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira, ela veio para casa já, mas a palavra dos médicos, antes dela ter alta, era que a forma como ela chegou naquele hospital, ela não sairia de lá com vida. Ou seja, a gente quer ter controle sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos trajetos, mas a verdade, a nossa vida ela é muito frágil e a gente não tem controle sobre a nossa vida de uma maneira geral. Isso não significa que a gente não deva estabelecer os nossos projetos, que a gente não deva estabelecer os nossos planos, que a gente não deva caminhar de uma maneira, porém, não poucas vezes, eu já passei por isso e acredito que alguns de nós aqui também, já tive um projeto estabelecido, algo que eu gostaria de fazer, e por uma razão que fugiu ao meu controle, eu não consegui levar aquele projeto adiante. Nós não gostamos de mudarmos de direção depois daquele plano que nós já traçamos. Bom, esse texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Os primeiros versos do capítulo 16, a partir do verso 6, como nós lemos, Paulo, Silas, aparentemente Timóteo também fazia parte desse grupo. Lucas encontra com eles em alguma cidade um pouco mais à frente. Parece que entrou de Lucas também faz parte dessa comitiva de Paulo que estava nesse objetivo, dessa viagem missionária, que era o objetivo de visitar as igrejas que haviam sido implantadas na primeira viagem, mas nós vemos que os planos que Paulo havia feito para aquela viagem foram mudados. E aí é uma coisa interessante para a gente pensar. Os planos que Paulo havia estabelecido, não tinha nada de errado neles. O que Paulo estava planejando fazer não tinha nenhum problema. Não era um pecado, não era algo que fugia da vontade de Deus. Ele estava servindo a Deus com a sua vida da melhor forma que ele podia fazer, mas, num momento daquela viagem,
Por 2 vezes o texto fala para a gente que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não permitiu que ele fosse para onde ele queria e o orientou para ir para outro lugar. Interessante, irmãos. Esses homens, eles, como eu disse, eles não estavam fazendo algo errado. Eles estavam exatamente debaixo da vontade de Deus. E ainda assim, Deus mudou o seu trajeto. Deus mudou seus planos. E é bom perceber que Paulo se sujeita, que Paulo obedece. Paulo percebe que a orientação de Deus era para que eles fossem para uma outra cidade, ele se sujeita e vai para aquela cidade que Deus havia mandado que ele fosse. E o que acontece lá? Nós lemos que 3 personagens surgem nesses primeiros dias desse grupo missionário lá em Filipos. E nesses primeiros dias, Lídia se converte, uma escrava é liberta de espíritos malignos, mas depois desse ato sobrenatural, Paulo e Silas são lançados na prisão. E aí talvez a nossa razão fizesse a gente pensar assim, mas esses homens não estavam fazendo o que Deus havia mandado eles fazerem? Porque ainda assim, porque mesmo obedecendo a Deus, a prisão ainda se fez real na vida deles. Sabe, queridos, não é incomum o fato de que obedecermos a Deus vai nos custar alguma coisa. Sempre a obediência a Deus vai nos custar algo. E não é muito difícil a gente pensar nisso, porque obedecer a Deus sempre vai trazer algumas consequências nesse mundo natural em que nós estamos vivendo. Pensa comigo, meu irmão. Não sei há quanto tempo você caminha, há quanto tempo você entregou a sua vida a Jesus, mas se num determinado momento em que você entregou a sua vida a Jesus, você tinha uma atividade profissional onde o suborno era algo comum, e a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, o suborno não vai mais fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, da sua atividade profissional. Como vai ser o seu relacionamento profissional a partir disso? Como vai ser o seu ambiente profissional a partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus e não mais pratica as mesmas coisas que praticava antes? Como é para a vida de um cristão, de alguém que entregou a sua vida a Jesus, que vive num mundo permeado pela mentira, mas alguém que entregou a sua vida a Jesus e decidiu, a partir de hoje, eu não minto mais. E aí, quando a mentira é algo comum no nosso ambiente profissional, quando a mentira é algo comum no nosso ambiente relacional, no nosso ambiente social, abrirmos mão da forma anterior de vida, daquilo que nós fazíamos antes, sempre vai ser exigente para a gente. E aí, não sei se você já passou por essa experiência, eu tanto passei quanto ouvi pessoas já comentarem isso comigo algumas vezes. Algumas pessoas já falaram para mim, pois é, parece que minha vida, num certo sentido, piorou depois que eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu hoje tenho certos problemas que eu antes não tinha. E é exatamente assim. E é exatamente assim porque antes nós andávamos numa direção, e a partir do momento que a nossa vida mudou de direção, a gente está andando na contramão desse sistema do mundo, dessa sociedade caída, desse sistema no qual as Escrituras dizem que jaz no maligno. Pois bem, Paulo e Silas, mesmo obedecendo a Deus, eles tiveram um preço a pagar, porque foram lançados naquela prisão. Bom, para nós entendermos um pouco esse contexto do que aconteceu, aqui nós estamos vendo o estabelecimento da igreja de Filipos. A carta que Paulo escreve cerca de 10 anos depois, a igreja de Filipenses, é a carta que nós temos também no Novo Testamento. Essa igreja estabelecida em Filipos, ela se estabelece aqui, é nesse texto de Atos 16 que essa igreja dá os seus primeiros passos. E Filipos é uma cidade significativa, uma cidade importante, é uma colônia romana, onde os seus moradores tinham os mesmos privilégios que os cidadãos da capital do império, e era a porta de entrada da Europa, ou seja, o caminho que
mercadorias e pessoas tinham que fazer do Oriente, daquele espaço geográfico onde os acontecimentos do Novo Testamento aconteceram, para que essas pessoas e esses acontecimentos chegassem até a Europa. Filipos era a porta de entrada. Ou seja, nós estamos olhando para um momento histórico em que a mensagem do Evangelho sai do Oriente e começa a chegar na Europa, começa a chegar no Ocidente, que culminou séculos depois, chegando até a mim, até a você, para que a gente hoje esteja aqui. É esse o momento histórico em que nós estamos vendo. Pois bem, e o texto mais extenso que nós lemos hoje, e eu fiz questão de ler uma quantidade um pouco maior de versículos, para que a gente conseguisse ver esses três momentos, ou essas três pessoas que o texto se refere. Lídia, aquela escrava, e o carcereiro. Bom, os versos 11 a 15 falam para a gente da conversão dessa mulher chamada Lígia. Lígia era uma comerciante de linho de púrpura, que é o que o texto diz para a gente. Esse material era um material significativamente caro, ou seja, o texto dá a entender para a gente que, por mais que Lígia talvez não fosse podre de rica, ela era uma mulher que tinha uma condição social significativa, dada a sua atividade comercial. E Lídia, como o texto que nós lemos diz, ela era uma pessoa que temia a Deus, que buscava a Deus. E naquele sábado onde Paulo procurou um lugar para orar, em Filipos não havia uma sinagoga, para que uma sinagoga fosse estabelecida numa cidade, embora Filipos fosse uma cidade romana e não fazia parte dos contextos das cidades dos judeus, mas para que uma sinagoga fosse estabelecida era necessário que se tivesse pelo menos 10 chefes de família na cidade para que uma sinagoga fosse estabelecida, e Filipos não tinha essa quantidade de judeus. Então Paulo, num sábado, vai procurar um lugar de oração e encontra algumas mulheres à beira de um rio orando, e ali Paulo e aqueles homens que caminham com ele pregam a mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus. E diz o texto que Lídia, uma mulher que buscava a Deus, uma mulher temente a Deus, diz o texto que o Senhor abriu o coração dela para a mensagem que Paulo trouxe. Bom, a partir disso, todos na casa de Lídia recebem também o Evangelho, e a casa de Lídia é provavelmente a primeira instalação da igreja em Filipos. Eu vou falar mais um pouquinho de Lídia mais para frente, mas seguindo o texto que nós lemos, a gente vai ao momento em que Paulo tem esse desconforto com essa escrava. Uma escrava, uma moça escrava, que dava muito dinheiro para os seus donos, possuída por um espírito maligno e que adivinhava coisas das pessoas que se aproximavam deles e pagavam por essas adivinhações. Escravidão, irmãos, nunca é algo bom na vida de uma pessoa. Embora a escravidão nos tempos bíblicos tivesse um contexto social diferente da escravidão, por exemplo, que aconteceu no Brasil de séculos atrás, que a escravidão brasileira foi uma coisa muito desumana, muito surreal no seu contexto prático e social, mas escravidão nunca é algo agradável para a gente poder pensar. Essa moça era cativa pelos seus proprietários, ela era uma escrava, ela tinha donos, mas pior do que ela ser uma escrava, uma propriedade de uma pessoa ou de outras pessoas, ela era cativa por espíritos malignos. Não temos muita informação sobre ela, sabemos apenas que, num determinado dia, Paulo se vira para ela e expele aquele espírito maligno, e a partir daquele momento, a sua libertação foi completa, foi total, ao ponto de que os seus proprietários tenham ficado tão irritados com o que aconteceu, que tenham acusado Paulo e Silas e tenham feito com que eles fossem presos. Na verdade, eles não podiam acusar Paulo e Silas de ter libertado a sua escrava, porque isso não era contra a lei. Mas eles acusaram Paulo e Silas de tentar converter romanos ao judaísmo. E isso sim, a lei romana proibia. O império até permitia que religiões reconhecidas pelo império continuassem sendo exercidas nos territórios dominados por eles, mas não permitia que tentasse haver conversão aos romanos
para essas religiões nativas dos povos que eles haviam alcançado. Então, os proprietários dessa escrava acusam Paulo e Silas não por terem a libertado, mas por inveja, por raiva, por terem perdido sua fonte de lucro, acabam fazendo com que Paulo e Silas fossem presos. Bom, seguindo o texto que lemos, os versos 27 ao 33, conta para a gente esse episódio em que Paulo e Silas são presos. E vemos a conversão de um funcionário público romano, camarada que tinha uma vida social relativamente tranquila, um emprego estável, uma família segura, vivia numa cidade relativamente tranquila, tinha seus direitos, como todos os cidadãos da capital do império, garantidos, porém, num dia, um problema seríssimo no seu trabalho acontece. E o problema é tão sério que ele percebe que se ele não tirasse a sua vida ali naquela hora, isso aconteceria tempos depois pelos seus superiores, porque ele era responsável por todos aqueles homens que estavam presos. Quando ele acorda depois do terremoto, que o texto relata para a gente, e vê todas as celas das prisões abertas, e imagina que todos os presos haviam fugido, a sua mente só consegue pensar que a sua vida havia acabado. Porém, antes dele tomar a decisão de dar cabo da sua vida, ele ouve a voz de Paulo, vê que os prisioneiros não fugiram, vê que alguém dentre esses prisioneiros, que não apenas impediu que ele tirasse a sua própria vida, mas foi quem trouxe uma mensagem de salvação para ele. Pois bem, queridos, esse é um resumo, talvez tivessem algumas outras formas melhores da gente fazer o resumo desse texto, mas na tentativa de fazê-lo de uma forma mais breve, em virtude do nosso tempo, é isso que nós lemos, é isso que nós vimos aqui nesse texto. O início de uma igreja que foi plantada porque houve uma mudança de direção nos planos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que mesmo obedecendo a orientação que Deus havia dado para ele, foi preso. E o início da história dessa igreja leva à conversão e à libertação dessas pessoas que nós falamos. Queridos, esse texto diz para a gente de uma forma bem clara que Deus manifesta a sua soberania e graça universal. Ele não estava preso ao Oriente, aonde o espaço geográfico que foi palco da vida de Jesus. Vocês têm ouvido aqui, nessas mensagens que têm sido expostas para vocês aqui nos domingos, que já houveram momentos em que Jesus saiu do lugar onde os judeus moravam e foi a regiões onde eram regiões gentílicas, onde eram regiões que não eram regiões denominantemente judaicas, e ali Jesus manifestou já a sua graça para aquelas pessoas que eram gentias. E aqui nós vemos, depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos envolvidos num trabalho missionário, fazendo com que essa mensagem, de fato, saísse da região do Oriente e chegasse até mesmo à Europa, como aqui em Filipos. Deus manifesta a sua soberania e sua graça universal, dirigindo a sua mensagem aos mais variados grupos de pessoas, a comerciantes, a escravos, a funcionários públicos, com classes sociais e etnias muito diferentes, manifestando o seu desejo principal e sempre de buscar o perdido pecador. Sabe, queridos, quando eu olhei para esse texto, eu me lembrei um pouquinho da minha própria história. Eu tenho um pouquinho de tempo, né? Eu me converti aos 13 anos de idade, e isso já fazem algum tempinho. E durante um tempo após a minha conversão, era muito comum aqueles testemunhos de conversão na igreja, mas aqueles testemunhos de pessoas que tinham vivido uma vida tão complicada, tão longe de Deus, que tinham feito escolhas tão ruins na sua caminhada, que tinham uma vida tão ruim, e num momento em que se entregaram suas vidas ao Senhor, tiveram suas vidas completamente transformadas. E o efeito disso, num determinado tempo, para mim, foi que parece que a conversão que tem validade é a conversão de alguém que tenha vivido uma vida muito, muito pregressa antes de conhecer Jesus.
alguém que talvez tenha vivido uma vida de uma outra forma, nunca tenha se envolvido com drogas, nunca tenha se prostituído, nunca tenha matado ninguém, nunca tenha feito nada, né, que deixe a gente de cabelo arrepiado, quem tem cabelo, que deixe a gente de cabelo arrepiado só de ouvir. Parece que essas conversões não têm muita validade, mas a verdade é que as Escrituras são recheadas para a gente de exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus de uma forma completamente diferente. E o que nós vemos aqui, nesse texto, mostra isso um pouco para a gente. E uma pergunta para você, querido, você lembra qual foi a sua experiência de conversão? Como foi que no caminhar da sua vida, a sua vida levou você a um determinado momento a encontrar-se com Jesus e a tomar a decisão de entregar sua vida para Ele? Como foi que isso aconteceu com você? O que você estava vivendo? Você cresceu numa família que já professava a fé e num determinado momento você decidiu entregar sua vida a Jesus porque filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente tem que tomar a sua decisão quando chega na idade da razão. Nossa responsabilidade como pais é ensinar, trazer à igreja, fazer o que nós temos que fazer, mas a decisão vai ser deles. Qual é a sua história de conversão? E eu estou fazendo essa pergunta retórica para você lembrar da sua história, para falar sobre, mais um pouquinho, a história dessas 3 pessoas. Lídia é uma conversão muito significativa para a gente, porque a história, ou o texto, fala para a gente que Lídia já era uma mulher que, de uma certa forma, buscava a Deus. E há pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor de uma forma completa, única, total, e deram a soberania da sua vida para o Senhor, mas são pessoas que, de uma certa maneira, buscam a Deus também. Lídia buscava a Deus. Lídia também tinha boas condições financeiras, porque me parece que, num certo sentido, há uma mensagem do Evangelho hoje direcionada a pessoas que estão vivendo uma situação financeira tão ruim, mas assim, Jesus parece que é mostrado para elas como o Pablo Marçal espiritual. Alguém que tem alguns segredos para que você desponte na sua vida espiritual e seja rico demais. Lídia era uma mulher que buscava a Deus dentro das condições que se apresentavam para ela, dentro daquilo que ela sabia, dentro daquilo que estava disponível para ela. Lídia era uma mulher que tinha uma vida resolvida, uma casa estabelecida, uma vida social estabelecida. E sabe, queridos, eu olho para Lídia e percebo que Lídia representa um grupo de pessoas que tem a sua vida resolvida, que tem a sua vida bem estabelecida, que tem recursos suficientes para viver uma vida tranquila, que tem seus relacionamentos familiares organizados, que tem a sua casa com todas as coisas no lugar. Mas Lídia também representa para mim esse grupo de pessoas que tem uma parte da sua vida resolvida, mas que precisa continuar buscando ao Senhor, porque lhe falta o mais importante. Lhe falta o Senhor. Porque Jesus não é apenas para quem vive a segunda pessoa que nós vimos aqui. A verdade, nós não vemos, o texto não diz para a gente que essa escrava fez parte da igreja de Filipos. O texto deixa claro para a gente que essa escrava foi liberta. Não sabemos se a raiva dos seus senhores foi tão grande após a sua libertação que eles a abandonaram, que eles a mandaram embora, e aí ela seguiu ou fez parte dessa igreja em Filipos. Mas a verdade é que essa escrava representa um outro grupo de pessoas que vive a sua vida debaixo de uma escravidão, debaixo de uma prisão. E há prisões, irmãos, que são muito piores do que as prisões de um lugar cerceado, onde a pessoa tem a sua liberdade de ir e vir cerceada. Há prisões que são muito maiores, porque a pessoa aparentemente está livre,
mas ela está presa, muitas vezes, pelas escolhas que ela fez na sua vida. Não sei se você já ouviu isso. Eu algumas vezes já ouvi de que esse povo crente é o povo do não pode, o povo não pode nada. O povo não pode ir para a balada, não pode beber, não pode fumar, não pode ter relacionamento sexual antes do casamento. O povo do não pode, não pode, não pode. Na verdade, o princípio de olhar ou de entender isso está invertido. Não é que nós sejamos o povo do não pode, mas a verdade é que nós somos o povo que pode dizer não. Porque quem está preso, quem está escravizado no pecado, não pode dizer não para o pecado, queridos. Eu estava pensando e me preparando para esse momento aqui, e me lembrei de quando nós nos casamos. Semana que vem, sexta-feira, completamos 16 anos de casados, Dia Internacional da Mulher. Não foi desproposital, foi para comprar um presente só mesmo. Então, esses 16 anos de casado, nunca pensamos em nos separar, graças a Deus. Só pensamos em cometer assassinato algumas vezes, ela mais do que eu, mas quando nós nos casamos pela manhã, foi um almoço, a festa do nosso casamento, e nós decidimos que não haveriam bebidas alcoólicas no nosso casamento. E algumas pessoas familiares nossas falaram assim, não, fica tranquilo, eu vou levar não sei quantas caixas de cerveja, fulano também vai dar não sei quantas. A nossa palavra foi simples, nós falamos, olha, nós não estamos não tendo bebida alcoólica no nosso casamento por causa de dinheiro. Embora dinheiro não tivesse mesmo para poder colocar, caso fosse o caso, mas nós não estamos fazendo por causa de dinheiro. Nós não queremos, nesse dia singular na nossa caminhada, que hajam bebidas alcoólicas lá. Se você, e a gente teve que falar isso para parentes muito próximos, se você não consegue celebrar com a gente 4 horas sem colocar uma bebida alcoólica na sua boca, eu sinto muito, mas não vai ter bebida alcoólica no nosso casamento. E de fato não teve. E o que alguns dos nossos convidados fizeram? Saíram do sítio que nós nos casamos, foram na birosca da rua do lado, fizeram lá o uso do que eles queriam e depois voltaram para a festa de novo. E aí eu me pergunto, isso é liberdade, queridos? Isso é ser livre? Quando você não consegue celebrar um momento de alegria, de festividade, de celebração junto com alguém em que você não consegue ficar sem fazer consumo, sem ingerir uma bebida alcoólica. Eu gosto muito de refrigerante, e não vou falar o nome do refrigerante que eu gosto muito para não fazer propaganda, mas assim, se eu tiver que fazer uma refeição, uma celebração na casa de alguém em algum lugar, e eu não fizer uso do refrigerante que eu gosto, isso não vai acabar comigo. Mas, infelizmente, o exemplo que eu estou dando pode ser simples, mas é para a gente entender que há pessoas que hoje estão vivendo debaixo de uma escravidão. E diferente dessa moça do texto, dessa moça que morava em Filipos, essa moça, ela vivia debaixo de uma escravidão porque ela era propriedade de outras pessoas. Mas há pessoas hoje que estão vivendo debaixo de uma escravidão por causa das suas próprias escolhas, por causa do que as próprias pessoas estão escolhendo para as suas próprias vidas. Mas é interessante que mesmo essa menina, que aparentemente não tinha nada a oferecer, foi liberta do espírito maligno que a possuía. E o último personagem que o texto fala para a gente é esse carcereiro, que, como eu disse, a história da sua conversão, e este sim, o texto é muito claro ao dizer para a gente que ele entregou a sua vida a Jesus, e ele e toda a sua família foi batizada. A história desse homem se dá no momento mais crítico da vida dele. A história da conversão desse homem se dá no momento em que tudo desmorona para ele. Embora a gente não saiba qual era a situação da sua casa, qual era a situação familiar que ele vivia, mas aquele problema que se apresentou para ele naquela escala de serviço, em que ele estava tomando conta daqueles prisioneiros,
e aquele terremoto aconteceu, e todas as celas das prisões foram abertas, aquele problema que ele tinha que enfrentar era o problema que, sem sombra de dúvidas, acabaria com a vida dele, por um lado ou por outro. Ou ele faria o que ele tentou fazer, que foi ele mesmo dar cabo com a sua vida, ou ele tinha absoluta certeza que isso seria feito pelos seus superiores, porque os prisioneiros estavam sob sua inteira responsabilidade. E quando ele abre os olhos, quando ele acorda e vê as celas das prisões todas abertas e não vê ninguém, a primeira coisa que vem à sua mente: todos fugiram. Todos fugiram. Pior momento da vida daquele homem se apresentou naquela escala de serviço. Pois é, mas o dia mais complicado, o dia mais difícil, o dia que talvez fosse o pior dia da vida daquele homem, foi o dia em que alguém gritou lá do fundo da cela: nós estamos aqui, não faça isso. Sabe, queridos, é interessante a gente olhar para esse capítulo 16 e perceber que, de uma forma, a mensagem do Evangelho alcança uma mulher que tinha uma condição social razoável, que tinha uma boa condição social, mas que esse poder do Evangelho também alcança uma escrava, alguém que não tinha condições de determinar os próximos passos da sua vida. Nós começamos essa reflexão pensando sobre os nossos planos, os nossos objetivos, aquilo que a gente planeja fazer. Ouvimos aqui há uns minutos atrás as coisas que acontecerão nas próximas semanas, os planos que já tem para acontecer no próximo mês na igreja. E a vida é assim, a gente planeja, a gente faz dessa forma. Essa moça não tinha como planejar nada, mas o poder do Senhor se manifestou também sobre a vida de uma escrava. E fechando esse início de uma igreja, a mensagem do Evangelho também chega a uma pessoa no pior momento da vida dela. Você consegue perceber os extremos que esse texto mostra para a gente? Ele mostra um extremo de Lídia, uma mulher que já buscava a Deus, que tinha sua vida toda resolvida, que bem sabia o que queria, embora ainda talvez não soubesse como encontrar a Deus. E a gente termina esse texto falando de um homem que estava vivendo o pior momento da vida dele, ao ponto de querer dar cabo da sua própria vida. Pois bem, a gente pode entender, irmãos, que nesse contexto, Jesus ele não se preocupa se a pessoa é alta, baixa, com a cor da sua pele, se a cor da sua pele é mais clara, se a cor da sua pele é mais escura, com o lugar em que a pessoa nasceu, com o valor que a pessoa tem no banco, com o quanto ela pode oferecer. É interessante que Lídia provavelmente estabelece ou oferece a sua casa para a igreja de Filipos começar na sua casa. Lídia tem alguma coisa para oferecer. A escrava não tinha nada para oferecer e ainda assim foi liberta. O carcereiro, o que ele poderia oferecer? Entenda, queridos, que a mensagem do Evangelho tem essa proposta. A mensagem do Evangelho não está fechada para um grupo pequeno de pessoas, ou para uma etnia de pessoas, ou para uma classe social de pessoas. Jesus não é nem a mensagem para os pobres, única e exclusivamente. Porque me parece também que a gente às vezes vive entre alguns extremos, uns extremos em que Jesus só deve ser, ou é sempre aquela mensagem de alívio para aquele que não tem, para aquele que vive uma escassez. E essa mensagem às vezes parece que quer excluir aqueles que têm uma condição social de vida tranquila. E isso não é verdade. A gente, às vezes, nos apoderamos ou entendemos o texto bíblico de forma inadequada, quando o texto fala que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, no sentido de que aonde aquela pessoa coloca a sua esperança, coloca o seu coração, onde ela coloca o que é mais importante para ela. Mas, queridos, o Evangelho é para aquele escravo que não tem o que oferecer, assim como para aquela pessoa que tem uma condição de vida social muito boa,
muito interessante. E a verdade é, queridos, que esse mundo tem mostrado para a gente pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro delas. Essas pessoas não têm amor, não têm amigos, não têm pessoas em quem podem confiar, não têm relacionamentos nos quais elas podem se basear. A única coisa que têm é o seu dinheiro. E a essas pessoas também está disponível a mensagem do Evangelho. Sabe, queridos, Deus não restringiu a mensagem do Evangelho a questões étnicas ou sociais. Deus não nos divide. Muito comum nos nossos dias e na nossa geração ouvirmos a luta de classes, a diferença entre classes, as diferenças sociais. Aqui, trabalhadores não podem se sujeitar de uma certa forma a uma classe dominante. A sociedade, esse mundo, esse sistema que nós vivemos, tenta nos separar de todas as formas. Tenta nos separar pela cor da nossa pele, pelo dinheiro que nós temos ou que nós não temos. Tenta nos separar pelo nosso nível cultural, pelo nosso diploma, pela forma acadêmica que somos chamados ou que nós não somos chamados. O mundo nos divide ou tenta nos dividir dia após dia. Porém, quando a gente olha para a mensagem do Evangelho, a gente vê que essa mensagem é para um único alvo: o coração do ser humano, o meu coração, o seu coração. Não sei, há uns instantes atrás, fiz uma pergunta retórica para você, para que você lembrasse qual foi a sua experiência de conversão. E eu não os conheço. E talvez aqui existem alguns que até estejam na igreja há algum tempo, mas quando eu fiz essa pergunta não conseguiram chegar a uma lembrança, porque de fato ainda não tiveram um momento em que, de fato e de verdade, entregaram a sua vida a Jesus. Sabe, irmãos, um versículo saltou aos meus olhos, dentre tantos outros desse texto, que quando Paulo estava expondo o Evangelho na beira do rio, o Senhor abriu o coração de Lídia. E ao ler isso, a minha oração foi: Senhor, que lá na Cidade Alta, domingo, agora à noite, mais uma vez, o seu Espírito que estava lá naquele rio, na margem daquele rio, o seu Espírito que não permitiu que Paulo fosse para onde ele queria e o levou até Filipos, que o seu Espírito que vai estar também lá na igreja da Cidade Alta, da mesma forma, toque no coração de alguém que ainda não tenha entregue a sua vida ao seu senhorio e faça o que o Senhor deseja fazer na vida dela. Queria pedir para você fechar os seus olhos, por favor.